dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aveiro e também todos aqueles que nos estão a assistir e estão a ver em casa, no computador, no telemóvel, onde seja, através da internet. Uma saudação muito especial para todos. Sei que há pelo menos algumas pessoas que estão a ver-nos de Portugal, também de Creta. Sei que temos alguns a ver-nos a partir de Creta, Kalimera, para quem não sabe é bom dia em grego, e todos aqueles que estão aqui que se possam sentir bem na casa do Senhor. Deixamos também um desafio especial para todos aqueles que estão em casa, para se quiserem participar de uma maneira mais ativa, por favor, podem escrever aí embaixo no chat algumas ideias, sugestões, pedidos de oração, o que for, que nós vamos tentando ao máximo interagir com todos aqueles que estão a assistir de uma maneira remota. Todos aqueles que estão aqui na sala têm uma missão bastante grande, que é tentar que estes dois exemplares aqui à frente falem o mínimo possível, porque isso sim, vamos recapitular a lição e é bom que todos nós possamos falar. Há um microfone na sala, quem quiser falar, por favor, só levanta a mão para que todos na sala possam ouvir e que também lá em casa possam ouvir todas as intervenções, ok? Por isso assim fica mais fácil para todos nós podermos ouvir-nos uns aos outros. Eu agora passava a palavra ao Manuel Cordeiro. Então, mais uma vez, bom dia. Espero que todos se encontrem bem. Fico contente por ver que algumas das pessoas que estiveram ausentes no sábado passado, por estarem um pouquinho adoentados este sábado, já se encontram cá, com boa cara e viva saúde. Esta semana orámos também por algumas dificuldades de alguns irmãos nossos que, pela graça de Deus, têm vindo a ser ultrapassadas, o que é bom e é maravilhoso. E agora temos uma lição da Escola Sabatina que fala do mistério do Evangelho. E como o Carlos disse bem, nós gostaríamos de ser moderadores e não monitores ou não comentadores. Gostaríamos que vocês se sentissem à vontade para dizer, independentemente do dia da semana ou qual foi a expressão que vos cativou, que vos levantou dúvidas, que vos fascinou, o que é que na lição foi diferente para vocês, ok? Nós não vamos, obviamente, passar a lição. A lição é uma revisão desta mesma lição, que eu espero que todos possam ter feito esse estudo em casa. Aquilo que nós gostaríamos era que fosse aqui levantado, destacado, mencionado aquele pequenino aspecto. Como sabem, eu sou monitor de jovens e de longe a longe recebo mensagens de alguns jovens que partilham comigo individualmente uma ou outra dúvida da lição. E era isso que eu gostaria, que partilhassem hoje aqui comigo e com o Carlos uma dúvida, uma descoberta, um deslumbramento, porque nós já estudámos os Efésios várias vezes e conhecemos o livro, mas cada vez que estudamos há aquele pequeno detalhe que hoje foi diferente, que na leitura que fizemos durante a semana cativou o nosso coração e fascinou o nosso coração de forma diferente. Estão dispostos para isso? E enquanto vão pensando, eu gostaria de começar com a parte da lição em que aqui nos diz que Paulo, e eu vou-vos dizer, Paulo era um indivíduo extremamente apaixonado pela missão que entendia que era a correta. Já estudámos anteriormente, quando Saulo entendia que o correto era cativar ou levar cativos os que seguiam a Cristo, ele fê-lo com toda a paixão e toda a determinação. Quando ele é confrontado por Cristo a caminho de Damasco, ele percebe que a sua paixão tinha os motivos errados, estava direcionada de forma errada, e ele agora aqui nos Efésios apresenta precisamente a sua nova paixão.
ou a mesma paixão, mas agora com uma nova compreensão do que estava escrito acerca de Jesus nos profetas, e ele vai precisamente redirecionar toda essa paixão e ele apresenta aqui, e de forma a motivar, e adiante já um pouquinho da lição, mas se vocês quiserem voltamos lá, acerca do estar apaixonado pela missão que tem, e não importa que ele esteja numa prisão romana, porque ele considera-se um preso de Cristo. Independentemente do local onde ele está às ordens de Cristo. E então que os irmãos que estão em Éfeso, neste caso porque estamos a estudar a carta de Éfeso, não fiquem preocupados, não fiquem desalentados, não fiquem desmotivados porque ele está preso. Porque mesmo através da prisão há uma missão para ser feita. E ao longo desta lição, e já vos chamo a atenção, a lição número 13, no 13º sábado, nós vamos perceber que mesmo na prisão ele apresenta um propósito daquela prisão. E é isto que eu gostaria que nós pudéssemos destacar, destacando o texto com que conclui aqui o capítulo 3 de Efésios, que é, ora, aquele que é todo-poderoso para fazer tudo aquilo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E é este o resumo se calhar, do mistério do Evangelho, e vamos tentar descobrir um pouquinho mais a fundo o que é que este Evangelho nos quer dizer. Relembrando mais uma vez que ao longo desta lição nós temos abordado este tema, que a Igreja de Efésio era composta por que tipo de membros? Quais eram os membros, qual era o público que existia naquela igreja em Éfeso, perdão. Que é uma cidade que existe na Turquia, ela não desapareceu, continua lá, bastante saudável. Quais eram os dois tipos principais de pessoas que existiam em Éfeso, no tempo de Paulo? Era os gentios e os judeus. Os gentios eram caracterizados por quê? Por não serem circuncidados. Exatamente. Mais algumas características. Desculpem. Emanuel, também romanos. Eram romanos, ok. Mais algumas características destes gentios. Microfone cá de baixo, por favor. Nuno, bom dia. Micro, cá de baixo, do Emanuel. Desculpem. Bom dia a todos, bom sábado. Essa pergunta é muito boa porque existia uma certa diferença, uma diferença muito grande entre judeus e gentios, né? Então, os gentios eram aqueles que eram colocados de lado porque não conheciam a verdade. E para os judeus eles não podiam estar ali. Além de serem chamados de incircuncisos, penso eu que na altura eles eram discriminados por vários outros fatores, né? Então, é preciso que a gente lembre que Jesus morreu na cruz, a partir daí ele uniu sim judeus e gentios, mas é bom a gente lembrar que existiu sim, depois disso ainda, muita separação entre judeus e gentios, né? E o apóstolo Paulo, mais uma vez, teve essa boa ousadia, de tocar nesse assunto e fazer com que os judeus aceitassem os gentios. Portanto, eram sim muitas diferenças que existiam. As igrejas em Éfeso, Corinto, em Tessalónica, não eram as igrejas como nós conhecemos aqui. Eram igrejas domésticas. E as famílias daquele tempo, ou igrejas familiares, como é dito, eram caracterizadas por todas as pessoas que habitavam naquela casa. E então, naquela casa, nós tínhamos o dono da casa, a sua descendência, os empregados livres, os escravos
e as pessoas que se encontravam ali de passagem, que poderiam ser estrangeiros. Então nós ali temos judeus, sim, e os outros, os gentios, que poderiam ser efésios, poderiam ser de toda aquela Ásia, dita Ásia Menor, poderiam estar a vir da Europa, da África ou da Ásia mais oriental, e estavam ali de passagem e por ali estavam há algum tempo. Então, quando Paulo apresenta que ele é um missionário, um apóstolo cativo com a função de dar a mensagem aos gentios, ele está a dizer que já existe um ministério, já existia, ele começou com Jesus e adquiriu um pleno poder no Pentecostes, sobretudo com os filhos ou a descendência de Israel, os judeus, mas agora há necessidade de que esse testemunho e esse ministério avance mais um pouco. E nós vamos perceber que Paulo dá particular atenção ou particular destaque a este mistério que é o dar a conhecer desta mensagem precisamente fora de portas ou dito fora do grupo exclusivo dos judeus. Porquê? Ou quando é que surge esta indicação? Já agora, está na lição, mas o que é que nós podemos ver? E há uma afirmação que Paulo faz que durante algumas gerações isto não foi tido em conta. Porquê? Eu posso esperar, não tenho problema, é só esperar que chegue a hora. Quando o Amilcar subir, eu passo a palavra. Não há certos nem errados. Nós estamos aqui a conversar uns com os outros para fazermos o melhor. Sim, Delfina. Obrigado. Porque eles não eram considerados como família de Deus. E ao não serem considerados como família de Deus, não eram aceitos. E Paulo, neste momento, ele quer dizer a todos que são todos iguais. E ao sermos todos iguais, eles tinham que ser aceitos. Apenas tinham que se submeter a algumas ordens, tal como a circuncisão, por exemplo. Mas agora volto a devolver-vos a pergunta. Não está na lição esta pergunta, a resposta a esta pergunta. Está subentendida, mas não é explícita lá. Desde quando é que os judeus se tornaram mais exclusivistas e porquê? Exclusivistas, segundo o seu ponto de vista. Segundo o seu ponto de vista. Atenção, antes que haja mais interpretações, que não há. Sim. Força. Obrigado. Nós temos a tendência de separar, fazer separações. A gente vê que Deus ele quer nos unir, entende? E olhando o tempo daquela época e olhando o tempo de hoje, muitos de nós costumam fazer. Eu ainda não queria ir ao tempo de hoje, eu ainda estou no passado. Pois, mas eu gosto de contemporaneizar. Sim, mas isso é para depois, não é já. Queria guardar lá mais para a frente. Pois, tudo o bem. Que eu queria tudo era, bem. digam-me por favor, porque é que os judeus se tornaram extremamente ciosos e cuidadosos e a ter a noção de que só eles, enquanto povo, é que se poderiam salvar? Quando? Que marca histórica? Sim, mas, na verdade, a marca está relacionada às três características que diferenciam o judeu do resto do mundo. Porque gentio era qualquer pessoa que não fosse judeu. E o judeu era o que praticava a circuncisão, que tinha hábitos alimentares, que guardava o sábado. As três principais. E este marco foi exatamente quando receberam a missão de ser sal e luz. Ou seja, ao Quando invés receberam a missão de? A missão de falar, ser sal e luz. Quando Deus os fez, primeiramente, era característica Isso quer dizer específica. que foi quando Jesus esteve na Terra? Não, isso quer dizer que quando eles tinham que levar a missão. Isso foi quando? Quando Jesus esteve na Terra, ele usou essa expressão. Mas quando o povo, quando as tribos foram ali comissionadas também por Deus, elas tinham a obrigação de levar tudo aquilo que Deus ensinou a elas às outras nações. Os judeus iam falar a todos os outros, que eles denominavam gentios, a guarda do sábado, os hábitos alimentares, correto?
E a terceira característica que os diferenciava, enfim, não eram pagãos também, isso é uma quarta característica. E eles fizeram disso exclusividade. Fizeram disso exatamente uma marca que os tornava judeus, que antes era específico a Judá e depois se tornou uma referência a todo um povo. Ok, Amílcar e depois a Lília. Eu penso que, respondendo à tua pergunta, foi a partir do cativeiro da Babilónia que eles ficaram muito traumatizados. E o cativeiro da Babilónia deu-se porquê? Porque Deus tinha dito para eles não se misturarem com as outras nações. Porquê? Porque eles iriam ser influenciados por elas. E o que realmente aconteceu? Eles tornaram-se idólatras. E por isso Deus os abandonou e permitiu que a Babilónia ocupasse o território de Israel e os dispersasse pelo Império. E nós temos que ver que no tempo de Efésios, eles tinham, eu vou dizer outra vez uma palavra difícil, que é segregacionismo, isso corretamente. E eles não se juntavam com os outros povos, os povos pagãos, os povos gentios. E eu estava aqui a pensar que tu falaste que eles se reuniam na casa. Imagina que a igreja era na casa de um judeu. Onde é que ficavam os gentios? No pátio, cá fora? Como é que eles iam partilhar o pão como Jesus ensinou a fazer a Santa Ceia? Já viram isso mesmo, que é? Amílcar. Agora... Os gentios tocarem no pão e eles comerem, isso era terrível para eles. Eles não admitiam isso. Era, vou dizer uma palavra, era nojento para eles. Porque eles eram impuros. Okay. E então Paulo acabou que, através da mensagem que Cristo lhe deu, de unir todos os povos à volta de Cristo. E é essa a mensagem que está nesta lição. Ok. Lília? Eu vou tentar responder. Eu acho que a divisão aconteceu quando Israel era o primeiro povo de Deus. Supostamente eles depois separaram-se em Israel e em Judá. Judá foi a partir daí que veio os judeus, supostamente. Então, como foi esse povo em que obedeceu mais às leis, porque Israel depois foi em cativeiro, aconteceu aquelas guerras todas e houve muita desobediência. Então Deus acolheu supostamente mais o povo de Judá. Agora, eu penso que essas coisas em relação aos judeus sentirem-se mais, eles é que são os donos da verdade, eles é que têm essas coisas. Deus deu o exemplo, ou por exemplo, falar com a mulher samaritana. Já lhes mostrou que não eram eles que tinham. Deus deu a oportunidade, mas a oportunidade deles estava a acabar. Ok. Eu vou só, antes de continuar, lembrar ali à classe de jovens que estão muito calados e são vocês que têm mais treino a responder a estas perguntas. Prestem atenção. Daqui nada, depois eu aponto. Quando tens uma verdade, podes julgar que tu estás certo, todos os outros estão errados. Podes tornar exclusivista e olhas para os outros como inferiores. O que é uma vantagem pode se tornar uma desvantagem. Hoje é o perigo da Igreja. Temos uma verdade e os outros dizem, venham, a Igreja é para todos. Os outros dizem isso e nós às vezes dizemos, a Igreja é só para alguns. Impomos um montão de regras e afastamos. E os outros abrem a porta toda. Cuidado de um lado e cuidado do outro. Aquela questão, e porque há alguns de vocês que aqui estão na sala, e se calhar alguém que nos acompanha lá em casa deve estar a pensar, porquê é que estivemos a perder estes 5 ou 10 minutos se é um assunto que não vem na lição? Precisamente por causa da contextualização que ali o irmão queria fazer. O propósito com que os judeus se tornaram exclusivistas, quando regressaram da Babilónia, no tempo de Esdras e Neemias, tornaram-se muito ciosos e cuidadosos da doutrina e queriam tanto seguir aquilo que estava ali estruturado e apresentado, não querendo contaminar-se novamente aquilo que os levou ao cativeiro, e então eles tornaram-se tão cuidadosos que toda a outra ideologia era tida como lepra no Antigo, se nós quisermos contextualizar, como Covid, nos dias de hoje, ou SIDA. Ok? Então, antes que houvesse um contágio, evitar o contacto. Mas Paulo, de uma forma extremamente cuidadosa e bonita, vem lembrar a promessa que Deus fez a Abraão antes de tudo isto. Qual é a promessa que eu estou a pensar?
Que promessa foi feita? A promessa que foi feita a Abraão foi exclusivamente para a descendência dele? Em ti serão benditas todas as nações. Todas. Ora, então aquilo que Paulo está aqui a apresentar, e o Amílcar já tocou nesse aspecto, é que efetivamente nós temos que fazer uma entrega a Deus. Nós temos que estar disponíveis, porque Deus pode fazer uma transformação ou dar-nos coisas que nós nem sequer não pedimos, e não pedimos porque não imaginávamos que seria possível. E não é porque durante algumas gerações, como ele próprio diz, que este assunto dos outros, dos gentios, dos de fora, não ser mencionado, não quer dizer que Deus não tivesse preocupação por cada alma e por cada pessoa, ainda que não fosse gentio. E ele agora apresenta que eles não são só chamados a fazer parte, mas juntamente com os judeus e com Cristo, são co-herdeiros. Co-herdeiros. Eles fazem parte da mesma estrutura. Está em Éfeso 3:6. Aquilo que, por exemplo, o apóstolo Pedro teve que levar um puxão de orelhas, porque ao comer com os gentios, quando chegaram os outros irmãos judeus, não se sentiu tão confortável, precisamente pelo estigma que existia, é aquilo que Paulo está aqui a apresentar. É claro que, em primeiro lugar, e eu penso que foi o próprio Pedro que diz perante o Sinédrio, é claro que nós tínhamos que trazer esta mensagem primeiramente a vós. Mas se vocês não aceitam, nós partiremos e vamos dar testemunho aos outros que tenham disponibilidade para aceitar. Mas Deus deseja salvar quem? Todos. Quem é que Deus quer salvar? Todos. Quantos judeus temos aqui? Temos ali o nosso irmão. Quantos vocês se entendem descendentes de judeus aqui? Então, quantos gentios? Temos um, então. Quantos gentios somos nós aqui? Força. Os religiosos da época viravam para os discípulos e falavam assim: olha, seu mestre come com os pecadores, entra na casa deles, certo? E Cristo nos deu o exemplo. Cristo, ele era influenciador e não era influenciado. Porém, ele não se retirava, ele não se isolava de meio aos pecadores, entendeu? Esse foi o exemplo que ele nos deu. Lógico que, por exemplo, hoje, se formos dividir entre dois povos, seriam os crentes e os incrédulos, por exemplo. Eu já vi alguém falando assim: ah, mas aquele fulano é um incrédulo. E por que ele é? Tudo bem. Mas qual que é o muro que nos afasta desse incrédulo? É o nosso preconceito? Tá a perceber? Se a gente olhar para Cristo, a gente não pode colocar esse muro, porque Jesus ele veio para derrubar esses muros, para criar pontes, entende? E já agora, o que é que nos torna incrédulos? Já agora a lição do domingo, e só muito rapidamente. Paulo estava preso, o que fazia vacilar a fé naquele tempo. Hoje, se eu tiver um pastor preso, ou acometido de cancro, ou de doença grave, ou se um irmão meu for despedido, teremos nós uma postura redentora e percebendo que existe se calhar ali um propósito, ou seremos como os amigos de Jó? Se calhar é castigo. Força. No domingo fala-nos, há aqui uma perspectiva, pelo menos nunca tinha analisado desta forma, que Paulo era um preso. Foi preso por quem? Preso por Roma. Roma porque era o poder militar, o poder económico que estava naquela zona do globo naquele tempo. No entanto, ele, por estar cativeiro naquele mundo, ele precisou de estar cativeiro de tudo quanto ele estava à volta dele. Ele seguiu aquilo que o estava a aprender. Seguiu o que Roma lhe estava a obrigar para fazer.
Seguiu o que é que na prisão eu devia de fazer? Seguiu o que é que o mundo o obrigava, o empurrava a fazer? Nós, como cativeiros deste mundo, que é o que a lição nos empurra e que nos alerta, apesar de estarmos cativeiros, como Paulo estava cativeiro, esteve primeiro numa prisão domiciliária em sua casa, mas agora estava mesmo numa prisão física. E nós sabemos que naqueles tempos as prisões eram terríveis, porque as prisões só tinham dois momentos. Aliás, tinham um momento. Era até ser julgado. Por isso só tinha as duas opções. Ser julgado era executado ou eras liberto. Como tal, nem se preocupavam lá com direitos humanos, muito pelo contrário, e davam comida, se calhar quando caía alguma coisa, a água quando chovia, eram deixados ali a morrer. Já que vais morrer e vais, não é? Por isso também não iam gastar recursos com aquelas pessoas. No entanto, este homem podia ter, já que estou aqui nesta condição, deixa estar. Para que é que eu estou a lutar contra isto? Não quiseram ouvir o que é que eu tinha para dizer, não quiseram. Eu tentei passar a minha mensagem, não ouviram, deixa andar. Mas ele lutou, apesar de estar neste mundo, ele era deste mundo. E nós? Sabemos aqui que o nosso jovem com diversos nomes quer intervir. Tarde que o apóstolo Paulo, no tempo de hoje, digamos que ele foi quase um coaching também, porque ele aproveitou a ocasião para poder motivar os seus. Porque o que ele fez foi basicamente dizer que eu estou preso, mas vocês não desanimem. Eu estou preso, mas não desmoronem. Pelo contrário, é muito bom que eu esteja preso, para que vocês vejam que aquilo que Jesus falou muitas vezes, não terão somente paz, mas também 3 aflições. Então ele aproveitou a sua prisão para motivar de que tudo tem um propósito para que Deus haja em favor de muitos. O que vimos que muito aconteceu com os apóstolos quando foram presos, chegaram a salvar os próprios guardas, salvar outras vidas. E avançando um pouquinho na lição, né, de segunda-feira falamos do ministério do Evangelho. O meu foco principal que eu consegui perceber do que deu muito estrondo, né, para os judeus, entre outros, foi uma mensagem muito simples, de que o céu não tem dono. O céu é de todos. E todos nós devemos lutar para herdar a nossa parte. E tanto faz no Novo como no Antigo Testamento, a palavra lutar para herdar o que é nosso tem muitos sentidos. Tanto faz em Pedro, tanto faz em Apocalipse 3:11, quando nos diz que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então não vamos ser como Isaú, que sendo por mérito, né, dono da primogenitura, desprezou-a. Sejamos como Jacó, devemos lutar por aquilo que é nosso. E é isso que Paulo, muitas vezes na sua mensagem, ele transforma e ele transmite, que todos nós devemos lutar para herdar a nossa parte. Quando Cristo morreu na cruz, todos nos tornamos co-herdeiros, já não tem mais herdeiro oficial, não tem. Quem quer vai no céu, luta o que é dele, tira a parte dele e herda. Já não há mais judeus, não há novo, não há antigo, não há velho, não há criança. Todo mundo tem direito a herdar o que é dele. Então, se o pai deu um testamento que todo mundo pode tirar a sua parte, o terreno é grande, cada qual lute. É isso que Paulo muitas vezes transmitiu de uma forma simples. Então, quem o quiser, o toma. Quem não o quiser. E no final, né, talvez na lição de terça-feira, quando diz que a igreja reveladora da sabedoria de Deus, eu pude compreender de que a sabedoria nós podemos encontrar em qualquer sítio. Podemos encontrar de uma forma direcionada, como nas academias, universidades e instituições, enfim, mas também podemos encontrar por mérito próprio, a nossa busca pessoal. Mas nós aprendemos de que é muito mais fácil irmos a uma academia, irmos a uma instituição, a uma universidade, onde pessoas que já sofreram para ter conhecimento, conseguem de uma forma direcionada nos transmitir a mensagem. Do que nós vamos no YouTube, vamos no Google, vamos não sei aonde, para encontrar. O que a lição de terça-feira diz que a igreja é uma instituição, né, que Jesus estabeleceu, com todos os princípios já direcionados pelo seu Espírito. Então é muito mais fácil irmos à igreja para podermos, em comunhão, ter maior revelação de que Deus dá ao seu povo, do que pessoalmente, pouco a pouco, né? Mas enfim, a lição nos mostrou que é bom estar na igreja porque ali tem uma sabedoria de Deus. Porque Deus revelou-se por meio da igreja. Pode ser física, pode ser em casa, pode ser em outra parte em que estejamos. Ok. Então, se eu vos pedisse para me resumirem a lição de segunda-feira
o mistério do Evangelho há muito tempo oculto, numa palavra. Qual seria a palavra? Uma palavra. Ok? Outra. Cuidado? Unidade. Unidade. Ainda não chegaram àquela que eu queria. Desculpa. Revelação. Revelação. Amor, disse, aqui à frente. Isto é o ministério da graça. Não há nada que eu possa fazer que me coloque em posição de ser aceito por Deus. É claro que a inclusão, a aceitação, a revelação é tudo isto, mas aquilo que há muito tempo estava oculto, porque desde aquele tempo de Esdras e Neemias, que o povo procurava ser tão rigoroso para que o Senhor os aceitasse, Paulo vem explicar que é ao contrário. Eu, quando sirvo ao Senhor, sirvo de todo o coração e apaixonadamente, como abordámos na lição de sábado, não para ser salvo, mas porque eu já estou salvo. Não porque eu mereça ser salvo, mas mesmo porque eu não mereço, o Senhor entregou o seu Filho para morrer por mim, e o Pai e o Espírito Santo e o Filho, todos eles estão a trabalhar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este ministério, ou mistério há muito tempo oculto, é precisamente aquilo que Paulo apresenta ao longo das suas epístolas, e é por isso que ele inclui todas as pessoas, e como o Isaac já levantou a questão da igreja, é o demonstrar disso mesmo. Qualquer pessoa que aceite os méritos de Jesus em seu favor pode ser salva. Qualquer pessoa que aqui se encontra que o tenha feito é um componente, é um tijolo, é uma pedra que é escolhida para ocupar um lugar específico nesta construção deste templo que sirva como testemunho aqui e nos lugares celestiais, como Paulo apresenta. É por isso que é espetacular a forma como Paulo faz isto. E aqui eu lamento, eu espero não ferir ninguém, eu não concordei inteiramente com o autor da lição quando Paulo faz a referência aos apóstolos e aos profetas, como profetas sendo aqueles que recebiam a profecia neste tempo. Eu estou plenamente convencido que quando Paulo aqui fala dos profetas, ele está a falar dos profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, porque esta mensagem da graça já estava na mensagem do tabernáculo. Já estava no testemunho que Deus deu a Abraão. Já estava na concepção da aceitação da primogenitura entre Esaú e Isaac. É o princípio do remanescente. Se tu me aceitares, podem ser um pequeno grupo, mas o Senhor irá trabalhar em teu favor e um dia estarás no céu. Este é o grande mistério, é o grande estrondo. E é um estrondo não só para gregos, que era um escândalo, como o próprio Paulo diz. Era um escândalo para gregos que alguém salvasse alguém morrendo. E era um escândalo para os judeus não herdarem a salvação simplesmente porque eram judeus e cumpriam requisitos. Paulo vem deitar por terra as duas crenças. Não é porque nasceste na igreja que vais ser salvo, nem é por fazeres um grande esforço e lutares e tudo que vais ser salvo. Não. Isso vai acontecer depois. Quando tu aceitares que Jesus morreu por ti, vais ser tão grato que vais considerar-te como eu um prisioneiro dos mais pequeninos e insignificantes, mas com um trabalho muito importante para fazer. A lição de terça-feira aborda aqui, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Paulo considerava-se o detentor da verdade. Estas ideias vinham dele. Estas ideias vinham dele de espalhar a mensagem para os judios, gentios. Judios e gentios. Acabei de inventar aqui uns são neologismos agora de última hora. Os judeus e gentios.
assim se dá bem. As palavras eram dele, as ideias eram dele. Ele o que é que se considerava? Um quê? Um iluminado? Um quê? A lição de terça-feira. O menor dos apóstolos e aqui o mínimo de todos os apóstolos e que não se considerava o principal nem nada, mas apenas um transmissor de uma mensagem que existia. Tal como nós devemos ter também estes transmissores de mensagem que existia e não considerar o eu acima da mensagem em si, e era isso que Paulo também sempre transmitiu em toda a sua vida nesta terra. Na lição de quarta-feira fala com Cristo habitar o nosso coração. Nós temos a certeza que Paulo, nesta fase da vida, tinha Cristo no coração. Porquê? Falava muito. Nós também conhecemos tantas pessoas que falam. Paulo falava muito. Paulo falava palavras de quem? Para quem? Alguém. Tem que ser rapidinho. Salvo pelo bom. Muito bem, obrigado. Eu penso assim, que Paulo era um poliglota, né? Era um homem estudado, capaz. Bastante culto. Mas quanto mais ele aproximava de Cristo, mais ele via que ele era deficiente. Entende? E isso acontece conosco também. Quando a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vê que a sabedoria desse mundo aqui não vale muita coisa não, sabe? E a gente começa a ver como que Cristo nos nivela por cima. O mundo nos nivela por baixo. E aí dá aquela diferença de grandes, de pequenos, né? Dá aquela diferença. Agora, Cristo não, Cristo nos nivela por cima. Então, todos nós ficamos do mesmo tamanho. Paulo, ele se auto-intitulou apóstolo dos gentios. Ele não fazia parte dos 12. Mas o que eu acho interessante de Paulo é que ele me lembra muito Cristo, como também me lembra alguns profetas do Velho, no sentido de perceber que, apesar da grandeza da missão, do entendimento, ele ainda era pequeno. Se a gente não perder isso em mente, a gente vai conseguir. Porque esse é o grande problema, que diferencia judeus de gentios e cristãos de ímpios, e fulano de tal denominação das demais, e o povo remanescente de uma placa. O corpo de Cristo conta, inclusive, com a igreja invisível de Deus. Esse Sim, é o mal de colocar etiquetas, não é? O grande mal de colocar etiquetas, nós e os outros. A igreja e os fora da igreja. Mas porquê? O próprio Paulo não colocou estas etiquetas, nem andou a rotular à porta do templo, nem nada. Isso também é um desafio que é feito a nós próprios. E cada vez mais, mesmo em comunicação e tudo, não há os da igreja e fora, quer dizer, somos deste mundo e estamos a caminho do céu. Se há uma etiqueta que nós podemos estar, ninguém é deste mundo, ponto final, e estamos a caminho do céu. Estamos numa passagem. E como tal, é este o nosso sentido. E a partir do momento aí, é assim que Paulo encarou todas as pessoas. Nós não somos deste mundo, estamos a caminho do céu, e perante isso já não vamos ver etiqueta de judeu, de branco, de negro, de brasileiro, português, francês, inglês. Não há rótulos, não há absolutamente nada. São pessoas que querem estar um dia, que queremos estar um dia todos juntos. E cada dia que passa é um dia a menos que falta para Jesus vir. Talvez para terminarmos com o nosso tempo, temos ali 2 jovens também com um penteado interessante que querem. A temática que nós estamos falando essa semana, irmãos, eu resumo em uma só coisa: amor. Então, nós temos essa problemática entre gentio e judeu. Olha aqui para a nossa igreja hoje. Todos nós que estamos sentados aqui, nós temos um histórico. E eu e você, nós somos chamados por Cristo
para dizer ao mundo o que está escrito aqui em Jeremias 29:11, para resumir a nossa lição. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Sabe quem diz isso? O Senhor. Não é o pastor da igreja, não é o nosso grupo de ancianato, não é a liderança, é o Senhor. E ele diz, eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós fomos constituídos nesta geração, para sermos, então, construtores de pontes, que possa levar o ser humano caído a um Cristo Redentor, e não aquelas pessoas exímias, eloquentes, pessoas assim, no falar e no agir, construindo muros. Eu pergunto nesse momento, para finalizar a minha parte aqui na lição da Escola Sabatina, que construtor nós estamos sendo? Pontes ou muro? E esse é o aspecto importantíssimo da lição. Obrigado. Paulo destaca que, à medida que nós vamos conhecendo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram por nós, e o amor que nos é dedicado, e à medida que nós estudarmos e partilharmos e conhecermos, vamos nos reconhecer a nós cada vez mais pequenos, mais frágeis, mais necessitados desse amor e desse perdão, mais servos. E este é o aspecto que é importante e é aquele que o Paulo está aqui a apresentar. E o autor faz isso de uma forma extraordinária. Ao longo da caminhada de Paulo, pela cronologia dos seus escritos, se demonstra que Paulo se auto-intitula cada vez mais pequeno. Porque ele estava com Cristo. Porque ele sabia que, comparativamente a Cristo, ele, à medida que o conhecia, sentia-se cada vez mais pequeno e mais necessitado dos méritos de Jesus. E essa é uma dimensão que nós temos e precisamos de aprender. Sim, Kim, por favor. Para finalizar, o tempo já vai. O amor de Paulo era tão grande pela igreja, como nos diz em Efésios, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos. Amém. Eu gostaria que nesta manhã que lêssemos e refletíssemos o que é que nos diz Pedro, 1 de Pedro 3, versículo 9. O que é que nós somos? A geração eleita, o sacerdócio real. Para quê? Para anunciar que o Senhor possa estar connosco. Possa o Senhor Deus aquecer e estimular os nossos corações para estarmos disponíveis para esta missão que Ele nos confiou. A missão da sua Igreja. Esta multiforme, como foi dito, e quando nós estamos aqui sentados à frente é realmente uma imagem espetacular. Ver diferença de proveniências, diferenças de tons de pele, diferenças de background, de passagem que cada um de vocês e cada um de nós aqui à frente teve de experiências, e nenhuma delas ainda como a experiência de julgamento de Paulo ou o julgamento de Jesus, que nunca, em momento algum, deixaram de se considerar servos em favor da causa. Que Deus nos possa abençoar e ajudar a apaixonar-nos cada vez mais por Cristo e pela missão que Ele nos confiou. Thank you.